se você ainda está com dúvida e não sabe se vai ou não fazer educação física, hoje eu vou te falar como foi a minha primeira experiência dentro do curso de educação física. Eu acabei de terminar meu primeiro semestre, estou de férias, 5/7, então eu vou te falar como que foi o meu primeiro semestre para que te ajude a tomar essa decisão, beleza? Vou falar sobre um pouco as rotinas, sobre as surpresas, para que você não seja pego de surpresa. Antes de continuar, eu quero falar algumas considerações importantes. Algumas coisas que são relativas. Eu faço educação física na PUC de Minas Gerais. A estrutura que eu tenho lá é completa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso pela frente, mas a estrutura que eu tenho lá, pelo menos para o meu curso, é completa. E a metodologia pode variar de faculdade para faculdade. Eu queria trazer essas considerações logo de início para que você não ache que é um padrão em todas as universidades. Vamos começar então pelas surpresas que eu tive dentro do curso de educação física. No primeiro semestre eu não esperava que eu ia ver e ainda vou ver mais tanto sobre o corpo humano, o que é óbvio, porque a gente tem que aprender sobre como que funciona o processo de energia para produzir energia, o que a gente consome que produz essa energia, o nosso músculo, nossos ossos. E eu vou falar um pouco sobre isso nas matérias que no tópico de matérias, mas eu fiquei surpreso por ter outros temas além de esportes, como por exemplo. E outro ponto que eu fiquei assim surpreso é que o mercado de trabalho ele é amplo, o que assim me pegou de surpresa, uma surpresa boa, porque a gente está acostumado em achar que educação física é o quê? Personal trainer, dono de academia, professor de faculdade, professor de escola, ou professor de escolinha de futebol para criança, e não é, vai muito mais além. Tem profissional de educação física hoje trabalhando dentro de hospitais. É bizarro. Mas para você ver que o mercado hoje ele está se expandindo para essa área de uma forma muito positiva. Bom, primeira impressão que eu tive do curso é que é o seguinte: primeiro, ganha dinheiro quem estuda, quem se dedica. Tá? Em qualquer coisa da vida é assim. Não é porque você tem um diploma que você vai ganhar dinheiro. Isso a gente já tá sabendo disso há um tempo já. Só que se você se dedica a estudar, a se atualizar, porque as pessoas que eu conheço que fazem educação física falou: Felipe, você precisa sempre estar se atualizando, porque sempre há pesquisas novas, artigos novos, dados científicos sobre mudanças descobertas sobre o corpo humano. Parênteses, por exemplo, descanso, intervalo de descanso na academia entre séries, descanso longo ou descanso curto. Isso existem artigos científicos que defendem e debatem sobre o outro, trazendo pesquisas. E isso um profissional de educação física, ele tem que estar atento, pesquisando, lendo, para que quando o cliente dele perguntar, ou pesquisar, ou tirar uma dúvida, ele saiba responder. Então, o profissional que vai ganhar dinheiro com educação física é o profissional que vai se dedicar a estudar mesmo pós-formado. E eu já estou mudando essa minha mentalidade já, porque eu nunca fui um cara de muito estudar. Só que hoje eu tenho tomado gosto por estudar. Então eu pesquiso artigos para ler, artigos que eu quero tanto trazer de conteúdo para cá, tanto que eu quero ter de conhecimento para meus clientes, futuros clientes. Então, o profissional de sucesso, aquele cara que vai ganhar dinheiro, é o cara que estuda e dedica, beleza? É o que tem diferencial. E outro ponto de impressão do curso é que se você não gosta de rotina, assim como eu, fazer a mesma coisa todos os dias, sentado no mesmo lugar todos os dias, esse curso é para você. Lógico que vai depender, mas esse curso é para você. Por exemplo, personal trainer, ele pode estar na mesma academia todos os dias, mas são pessoas diferentes, assuntos diferentes, podem ser momentos diferentes. Então, para quem não gosta de rotina, educação física é uma boa pedida. Primeira impressão do mercado de trabalho. A maioria das pessoas entra na faculdade pensando em já uma área que quer seguir. Eu pensei assim também, pensei como um preparador físico de futebol. Eu não me fechei a ser apenas isso, né? E hoje, depois do primeiro semestre ter passado, eu vejo que talvez preparador físico tenha suas regalias, tem os seus prós, mas ele tem muitos seus contras também. E o que eu tenho pensado e analisado que talvez não seja isso para essa área que eu vá. Não tomei nenhuma decisão ainda. Vocês vão acompanhar porque o canal é esse motivo, é documentar essa jornada. A impressão que eu tenho é que como o mercado é amplo, eu não posso me fechar. Então, para você que está pensando em entrar na educação física no próximo semestre, não vá já pensando em alguma coisa. Eu quero ser personal trainer, porque a opção, o leque que você tem de profissão, de áreas a seguir, assim, é gigantesca. Hoje nós temos um mercado muito forte, uma área muito forte, que é você lidar com pessoas que são autistas, crianças autistas,
que precisam ser inseridas no mundo de atividade física, exercício físico, e você trabalhar com essas crianças, cara, isso também é uma área assim que tem crescido cada vez mais, com idosos, que sempre foi, mas cada vez mais, porque a gente está na era de tecnologia, então a gente tem idosos também que têm pegado para sua vida esse vício do celular e entrando em comportamento sedentário. E aí o profissional de educação física, ele entra para fazer com que esse idoso tenha uma terceira idade mais ativa. Então o mercado, ele é amplo. Você não tem que ficar pensando que é só academia e personal trainer. Ele é amplo. Isso aí você pode ficar despreocupado. Você pode trabalhar em setores públicos, você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em escola, faculdade, você pode trabalhar em locais privados, como escolinha de futebol, escolinha de vôlei. Você pode trabalhar para você mesmo, na internet. Você pode ser um especialista em algum tema, por exemplo, em anatomia. Você pode... Enfim, cara, o mercado é amplo. O mercado, ele é amplo. Falando um pouco agora sobre matérias. Vamos lá. Começando por história. História não existe. Começando por história. Me pegou de surpresa essa matéria. Eu não esperava que eu ia ver história da educação física. Godoy, o que você viu nesta matéria? Eu vi temas sobre preconceito racial, preconceito contra as mulheres, machismo, preconceito contra indígenas, a questão da inclusão de jovens e crianças em situações precárias, inclusão de PCDs, inclusão de idosos. Então a gente vê muito isso e a gente vê isso analisando a história. Aí é uma crítica, pelo menos ao meu professor, que talvez não vai ver esse vídeo, mas é uma crítica, e para você já se preparar, caso você tenha história na sua grade também, é que, pelo menos o meu professor, ele não foi imparcial, ele era totalmente parcial. O que gerava muitas das vezes momentos de debate que era desnecessário. Mas você, se caso a sua grade vá ter história, você vai ver esses tópicos sendo conversados dentro da sala de aula. É interessante? É interessante. Mas quando é imparcial, né? No meu professor foi totalmente parcial em diversas aulas, mas era um professor bacana. E o objetivo dessa matéria é justamente isso, é despertar o senso de justiça no aluno. Quando ele for um profissional, ele não fazer parcialidade de alunos, parcialidade de clientes, ou seja, eu atendo só a classe rica para ganhar mais dinheiro. Então o objetivo dessa matéria, ele vem com isso também, promover a questão da gente não continuar propagando a desigualdade. A segunda matéria é a anatomia. Cara, a anatomia é justamente você aprender sobre o corpo humano, não de forma tão profunda como fisioterapia e medicina, mas você vai aprender sobre o corpo humano. Eu aprendi sobre os ossos do crânio, né? Aprendi sobre os ossos do corpo humano, aprendi sobre os ligamentos, aprendi sobre os músculos, aprendi sobre o sistema urinário, sistema digestório, sistema de digestão. Aprendi sobre o sistema respiratório, circulatório. A gente aprende esses conceitos e é interessante como uma matéria liga na outra. E você vai ter contato direto na aula prática, onde você vai ter contato através de peças artificiais e peças reais. O grau de dificuldade que eu dou para anatomia, eu dou aí a dificuldade de 7, 8, sabe? Porque vai depender da sua dedicação. Cara, bioquímica e bioenergética. Cara, você vai ver sobre macronutrientes, micronutrientes, metabolismo aeróbico e anaeróbico. Você vai ver sobre aptidão física. Tudo isso é extremamente importante para quem está formando educação física. É uma das matérias de todo o semestre mais importante, porque faz com que a gente também liga com as matérias que a gente vai ver no futuro. Então você aprende sobre o metabolismo aeróbico, que é formar energia com a presença de oxigênio, e metabolismo anaeróbico, que é formar energia sem a presença do oxigênio. Você aprende sobre os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, não de forma tão profunda como é na nutrição, mas você aprende. É uma matéria muito interessante, em alguns momentos ela é complicada, difícil, porque você aprende reações com nomes muito complexos. O grau de dificuldade que eu dou para essa matéria é 8. Em vôlei, a gente tem a teórica também, onde a gente aprende sobre os fundamentos, sobre um pouco da história de vôlei, as regras. E eu vou te falar, que esporte que tem regra, cara. E é interessante que o vôlei é um dos esportes, quiçá o único esporte do mundo, que ele não tem problema em mudar todo ano a regra. Todo ano ele muda alguma regra, ele adapta alguma regra. Ele muda ou ele tira, ele acrescenta, ele inclui algo.
O vôlei ele faz isso. Então todo ano a pessoa que quer seguir nesse mercado, nessa área de vôlei, treinador, seja o que for, tem que estar atenta para entender o que agora tem de novo, ou é a mesma coisa, porque o vôlei está sempre mudando as regras. E na aula prática é interessante, porque é legal você jogar vôlei com as pessoas da sua sala, né? Tem um momento ali de lazer, um momento sério, e você ali aprende as técnicas, manchete, levantamento, cortada, defesa, saque, enfim, a posição dos pés, você flexionar um pouco o joelho, você abaixar um pouco o seu corpo. Enfim, tudo isso você vê na aula prática e na aula teórica. A dificuldade que eu dou para a matéria de vôlei, cara, eu dou aí 6, 7. Outra matéria importante é jogos, brinquedos e brincadeiras. Nessa matéria a gente vai ver muito sobre o ambiente lúdico. Um professor de educação física numa escola que lida com crianças de 6, 7, 8, ele tem que incluir jogos, brinquedos e brincadeiras de forma lúdica, para fazer com que a criança participe sem ter aquele senso de competitividade, que a galera que está brincando com ele são adversário. Não, ali é lazer, ali é brincadeira, é esse ambiente que ele tem que proporcionar. Então, nessa matéria de jogos, brinquedos e brincadeiras, a gente aprende sobre isso, conceitos, histórias sobre como lidar, como preparar o ambiente. Inclusive ontem, dia 4/7, a gente estava na faculdade de 2 da tarde até as 5 da tarde, recebemos mais de 100 crianças e a gente ficou a tarde toda lá brincando com eles, né? Foi separado setores, eu estava no setor que era de brincadeiras, a gente levou 3 brincadeiras para as crianças e toda hora chegava 20 crianças lá para brincar com a gente, no período de meia hora. E assim, uma experiência fantástica, principalmente para quem quer o quê? Quem quer ser professor de escola, e aí entra quem está fazendo licenciatura. Eu posso falar sobre licenciatura e bacharelado depois. Essa matéria é interessante? Mas eu vi que é mais importante e interessante para quem quer seguir essa área. Eu quero ser professor em escola, então cara, isso é muito importante para você. Não, eu quero ser personal trainer, então eu não já vejo isso encaixando muito bem. Você pode pegar alguns conceitos e encaixar, mas não é tão assim importante para você caso você queira ser um preparador físico. Bom, e esse foi o meu primeiro semestre cursando educação física. Eu já estou de férias, graças a Deus. Em agosto eu volto. E por isso, inclusive por estar estudando muito em casa, lendo, eu tive que investir em um espaço confortável, onde me proporcionasse um momento de estudo, de trabalho confortável, eficaz. Por isso que eu comprei um kit com teclado, mousepad, fone, que tem me ajudado bastante nesse momento aqui de estudo, para ficar mais confortável e fluido. Então se você quer ver esse unboxing, esse review, tá aparecendo aí na tela, é só clicar e você conferir, caso você também queira melhorar o seu setup, beleza? Tamo junto!